Opa, tudo ótimos? Bem-vindo ao primeiro podcast, o Ótimos Empreendedores. Eu sou Kepler Otto e ao meu lado, Alex França. E nós iremos conduzir o podcast Ótimos Empreendedores. Primeiramente, Alex, nosso primeiro podcast, né? Nossa, é o primeiro. E foi difícil convencer você a ser o primeiro cara que eu ia entrevistar, que é o cara que vai me ajudar nos podcasts, né? Creio que sim, né? Já faz alguns meses que a gente está namorando isso aí, né? Já faz alguns meses, o Ótimos Empreendedores já era para ter saído há mais de 2 anos, mas eu nunca tinha a bagagem de falar do empreendedorismo, essas coisas, como conversa com você. Você falou, como você não tem muita bagagem, eu tenho um pouquinho, você foi um pouco humilde, e chegamos aqui e vamos fazer então Ótimos Empreendedores. Se sentindo bem? Sim, tranquilo. Então tá, vamos lá. Alex, conte pra gente quem é o Alex França como pessoa, primeiramente, antes de ser Alex França empreendedor. Quem é você? É uma pergunta simples, mas a resposta é difícil, né? Eu me considero uma pessoa extremamente persistente. Se tivesse que me definir como alguma coisa, seria uma pessoa persistente. Eu considero que no passado eu já tive muitas certezas das coisas, hoje eu carrego mais dúvidas, mas a todo momento eu estou tentando me reavaliar, tentar entender o universo que está em torno de mim, ver se eu estou no caminho certo ou não, mas eu acho que se eu fosse me resumir, eu poderia dizer que sou meio que aquela metamorfose ambulante que o Paul Seixas fala, né? Que nem você me falou agora, que metamorfose, tudo isso que passou. A tua história como empreendedor é uma metamorfose, né? Você já passou... Você teve que se transformar para ser essa pessoa que você é hoje. Sim. Você veio lá de trás. Tipo assim, eu não sei muito bem da tua história como quando criança, mas eu sei dessa tua história, dessa guinada, até que você teve para abrir toda essa tua empresa, essa história por trás da empresa que você tem hoje, que é a Cismetro. Isso. Eu sou filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, então empreender não fazia parte, vamos dizer assim, da nosso cotidiano, né? Hoje nós estamos em 2020. Em 2001, ou seja, 20 anos atrás, o que não faz tantos anos assim, eu me lembro claramente que a gente morava, enquanto meu pai estava construindo uma casa na frente, nós morávamos numa casinha no fundo de chão batido. Eu vejo que há 2 décadas atrás, a nossa casa era um pouquinho maior que essa pecinha aqui, né, que a gente está agora, desculpa, era uma única peça um pouco maior que esse escritório, e era de chão batido, Eternite, enquanto meu pai estava tentando construir uma casa na frente, coisa que ele fez mais adiante com bastante sucesso. Mas eu quero dizer assim que a nossa origem era extremamente humilde. Nunca imaginei em empreender. Aí logo depois entrei no Senai, foi onde eu fui ter acesso a conhecer a indústria, conhecer manutenção. Depois disso, quando saí do Senai já com 14 anos, eu fui tentar estagiar numa empresa de engenharia de equipamentos. Entrei nesse ramo, aí com 17 para 18 abri minha primeira empresa, que eu quebrei. Quebrou? Quebrei, fali. Depois de quanto tempo? Eu consegui essa proeza em menos de 1 ano. Tá na faixa ali média que o pessoal fala ano ali. Não consegui me rastejar por muito tempo. Mas por que você quebrou? Você lembra? Sim, muitos erros, poucos acertos, mas muitos erros. Mas sinceramente eu superestimava minhas habilidades naquela época e subestimava as qualidades de concorrentes. Então naquela época me faltava tato, igual uma pessoa que não tem tato, por exemplo, ela não tem capacidade de sentir, né? As coisas, me faltava tato naquela época. Eu achava que eu sabia fazer bem mais do que eu realmente sabia. E daí eu não sabia sentir as coisas, não conseguia ver se o meu produto era bom ou não. Entendi. E acabei quebrando. O que era a empresa? A gente prestava serviços de assistência técnica em equipamentos médicos hospitalares. Então era um ramo específico, era um ramo que eu era bom, sim, mas eu não estava preparado como empreendedor, então não era um problema técnico, entende? Você sabia fazer, só não sabia tocar uma empresa? Não sabia, não tinha nem noção. E quebrei. A segunda também quebrei. A segunda era de quê? Também de equipamentos médicos. Eu me recuperei um tempo trabalhando como funcionário. Aí falei, agora estou preparado. Quebrei de novo. Aí vim pra cá, pra nossa cidade. Você estava em outra cidade? Então? Sim, outra cidade. Aí eu vim pra nossa cidade, já comecei a trabalhar numa empresa como funcionário. Aí comecei a viajar também no ramo de equipamentos médicos, então fiquei nesse ramo muito. Entrei nesse ramo e nunca de fato saí dele, né? Porque até hoje a gente atua também no ramo de equipamentos médicos.
Mas enfim, daí vim trabalhar para uma empresa e acabei chegando aqui na cidade, prestando serviço, conheci o hospital, vim trabalhar como funcionário do hospital, foi uma fase muito positiva, aprendi bastante e consegui colocar a cabeça realmente no lugar e entender onde eu tinha acertado, onde eu tinha errado. Então a lição que eu aprendi nesse período é, quando você faz algumas caquinhas, vamos dizer assim, é importante você ter um tempo para absorver aquilo ali, para você poder digerir, né? Digerir tudo o que aconteceu e entender o que de fato te levou ao fracasso. Né? Uhum. Daí você chegou no hospital, montou tudo, teve várias ideias, você é formado em engenharia de produção. Isso. E especialização em... Tem especialização em engenharia de produção e especialização em empreendedorismo. Tem especialização em empreendedorismo. E assim, o Alex é o cara que foi o primeiro palestrante que estava na minha semana acadêmica da faculdade. Chegou aquele cara lá fazendo piada do Alex, do Leão lá, do Alex, que vocês nunca iam esquecer e tudo. E eu falei, cara, esse cara é foda. Mas eu nem conhecia o Alex, nem conhecia quem que era. Daí fez a brincadeira de uma bolinha que ele ficava jogando pra lá e pra cá, que quem fosse ia ser escolhido. Eu olhei pra aquela bolinha e falei assim, eu quero pegar essa bolinha. Que essa eu queria pegar aquela bolinha. E eu não sei se eu já te contei essa história, mas eu queria pegar essa bolinha porque eu queria ir lá fazer uma coisa diferente, porque eu já estava nessa pegada de empreendedorismo, eu já estava querendo abrir uma empresa, mas não sabia o que era, estava fazendo, e eu falei, eu quero pegar essa bolinha. Foi que a bolinha caiu para mim, caiu para uma outra menina, que a gente teve que dançar Mel, graças ao seu Alex. O Mel tinha que ficar dançando, rachando o bico, beleza, eu ganhei uma jarra térmica da Cismetro e mais uns copos. E tipo, isso me marcou muito. Outro ano o Alex foi lá, tudo, mas nunca passou disso. Teve uma conversa que eu tive com você quando eu estava pré-incubado na Itaipu, no PTI, que um amigo meu já era mais amigo seu, chegou, pediu se podia vir aqui, passou o contato, eu falei com você, ainda estava muito com medo de conversar com você, ainda naquela época, hoje menos. E o Alex me deu uma luz de muitas coisas, tanto é que a gente está hoje caminhando em caminhos meio paralelos hoje, a gente está fazendo bastante, está começando a criar bastante negócios juntos. E o que mais me vejo assim, você, Alex, é essa tua história dessa guinada que você deu na vida, que é tipo assim, a gente nem imagina o que você teve que passar para dar essa guinada na tua vida como empreendedor, para conseguir ser esse empreendedor que você é hoje e construir essa empresa que você tem hoje, né? Pegando uma brecha, a gente já toca nesse assunto, muitas vezes as pessoas confundem empreendedorismo com ter uma empresa. Então, empreendedorismo e ter uma empresa a gente pode comparar com religião e espiritualidade. Eu posso ser a pessoa que vou na igreja semanalmente, sou religioso e não ter nada de espiritualidade. Isso pode ser comprovado, por exemplo, quando você vê casos de escândalos de religiosos praticando coisas absurdas, né? Assim como também eu posso não frequentar a igreja e ser uma pessoa espiritual. Similarmente, eu posso ser dono de uma empresa e não ser um empreendedor. Isso é normal, a gente vê, por exemplo, quando alguém herda uma empresa, ganhou um CNPJ, ganhou lá uma equipe formada, um patrimônio formado, mas ela não é uma empreendedora. Ela está lá como empresária. E também a gente vê pessoas que são empreendedores, têm o empreendedorismo corrido nas veias, mas ainda não tem um CNPJ. Então, por que eu estou contando isso aí? Porque quando você diz que você queria pegar a bolinha, que você queria conversar, que você queria fazer algo, naquele momento você já é um empreendedor. Você quer... Aí a questão é, o que é de fato um empreendedor? O empreendedor é o cara que está incomodado com a situação atual das coisas e sabe que dá para fazer mais e melhor de um jeito diferente, que dá para inovar. E o empreendedor ele sabe disso, ele se sente incomodado com a realidade. E ele se sente incomodado ao ponto de se expor, né? Você está lá, podia ficar sentado, não, você vai se expor. E quando você se expõe, tem coisas ruins e coisas boas. Então, isso que é o legal do empreendedor. Então, nem todo mundo, necessariamente, nesse instante tem uma empresa, nem todo mundo vai conseguir ao longo da vida, necessariamente, ter uma empresa. Isso não é bom nem ruim. Mas a atitude empreendedora é que é fantástica. A pessoa sabe que dá para melhorar. E ela quer melhorar, ela não quer ficar passiva, sabe? Isso é aquela pessoa que é uma pedra e que ela está inerte no processo, e tem aquela pessoa que é empreendedora, não, ela não aceita ser inerte, ela quer participar.
E essa é uma realidade. E eu me sinto muito nesse sentido, como empreendedor. Eu não aceito as coisas que estão ao meu entorno e eu quero participar, eu quero me inserir no processo, eu quero mudar, eu quero... pode parecer um pouco de falta de modéstia, mas eu quero deixar meu nome registrado no mundo. E não de uma forma negativa, de uma forma positiva. Aí o empreendedor, como ele vai ter que trabalhar isso aí, como ele vai fazer. E eu vejo isso muito em você. Obrigado. Mas a gente tem que trabalhar bastante, né, nessa parte de o que é ser empreendedor e o que é ser empresário, né? Então, tipo assim, Alex, eu vejo muito que tem... Obrigado. Eu vejo muito que tem, tipo assim, muitas pessoas hoje que querem ser empreendedores. Tipo assim, pode, a maioria, tipo assim, das pessoas que eu vejo, que eu faço aqui do canal, tantas pessoas, cara, que massa você é empreendedor, não sei o quê. Eu não teria coragem, tipo assim, porra, cara, eu quero ser empreendedor, mas eu não sei o que eu vou fazer, não tenho ideia. Assim, quero ser, mas eu não tenho ideia. E muito hoje o empreendedorismo virou commodity, na parte, tipo assim, as pessoas querem, eu não sei o que eu vou fazer, vou empreender, criar uma empresa. Virou uma moda, né? Virou moda. É uma modinha, e virou uma modinha, querer ser empresário virou uma modinha, e muita gente está entrando nesse mercado sem saber o que vai fazer, incapacitada para fazer aquilo, sem, digamos assim, que a gente trabalha sem um propósito lá na ponta. Por que você vai ser empreendedor? Para ganhar dinheiro. Empreendedor não é só para ganhar dinheiro, né? Eu vejo da seguinte maneira, ser empresário, ter uma empresa, não é nem melhor e nem pior do que nenhuma outra situação, vamos dizer assim. Por exemplo, como que você vai pesar a importância de um professor do funcionalismo público com um empresário? Não tem como você comparar. Cada um tem uma função muito específica e cada um contribui com a sociedade de uma forma muito específica. Então você tem militares, você tem servidores públicos, você tem funcionários privados, você tem empresários. Cada um tem o seu papel. Acreditar e vender a ideia de que você tem que ter uma empresa por ser uma modinha, eu vejo como uma atitude muito pobre. Assim como tinha outras modas que a gente viu aí nos anos que se passaram, nas décadas que se passaram, é uma atitude muito pobre. Então eu não acho que seja interessante isso. Agora, manter a atitude empreendedora, isso aí sim tem que motivar desde criança, ensinar nas escolas, mostrar que tudo pode ser melhorado. Empreender não é ter uma empresa, empreender é ter uma atitude. Ter uma atitude. Quer ver um exemplo? Startup. Startup, a definição é grupo de pessoas com um modelo de... grupo de pessoas em um ambiente instável. Existem várias definições, mas ela é uma dessas. Grupo de pessoas em um ambiente de incertezas, ou instável, em busca de um modelo replicável e escalável. Beleza, grupo de pessoas. Não está dizendo que é uma empresa. Então, as pessoas são acostumadas a pensar a empresa é um CNPJ, de fato. Mas a startup, ela nem CNPJ ela tem muitas vezes. É um grupo de pessoas trabalhando. Então, quer dizer o quê? Se eu fizer uma associação com você e com um cearense, e ele trabalha lá no Ceará, fazendo a parte dele, pela internet, eu aqui, a gente não se conversar, a gente não tem CNPJ, ele não está nada, ele está trabalhando numa ideia, isso é uma startup, e isso é empreender. Isso vai necessariamente gerar nota fiscal, gerar um CNPJ, pagar imposto? Não, a maioria das startups nem chega a abrir CNPJ. Então, é uma definição muito pobre dizer que empreender é ser empresário, sendo que startup sequer está nessa fase algumas vezes. E é moda, qualquer negócio hoje que tem uma inovação, que também virou uma palavra mais banalizada, qualquer negócio novo que faz uma coisa um pouquinho diferente, já é startup. A gente vê assim, por exemplo, não desmerecendo nenhum ramo, né? Cada ramo contribui com o mercado de uma forma específica, mas a gente vê a banalização que ficou startup, a banalização que ficou inovação e outros termos relacionados, né? Então, por exemplo, inovação, muitos especialistas traduzem como dinheiro novo. Cara, dinheiro novo é o quê? É o dinheiro que não estava na mesa. Esse dinheiro que estava na mesa, isso não é dinheiro novo. Dinheiro novo é eu ir lá convencer pessoas a colocar dinheiro na mesa que nem existia na mesa. Então, eu vender sapato
necessariamente falando disso, não é um dinheiro novo, mas talvez a metodologia como eu faço pode ser um dinheiro novo. Então, um exemplo, transporte. Transporte sempre existiu, pessoas buscam pessoas, entregam pessoas e mercadorias há muitos anos. Mas isso desde a época dos camelos atravessando os desertos existia. Agora a questão é, como o Uber faz? Isso é uma inovação. O próprio modelo de negócio do Uber é uma inovação. Então a questão de ser uma inovação é trazer um dinheiro novo. A gente não pode confundir inovação com invenção. Invenção é o quê? Eu crio um negócio e eu criei lá uma patente, criei uma ideia, um projeto, uma metodologia. Isso é invenção. Quando eu pego essa invenção de processo, metodologia, patente ou produto, solução, tanto faz, e faço ela gerar um dinheiro novo, isso é inovação. Enquanto não gera dinheiro, você não pode chamar de inovação. Você traz e fala, eu tenho uma inovação. Cara, você está faturando dinheiro e esse dinheiro é novo? Não. Você tem uma ideia, uma invenção. Inovação não é isso. Se você não fatura, não é inovação. Aí a questão da startup, ela é muito específica, porque startup, para começar, nem empresa ela precisa ser. Ela pode ser um grupo de pessoas. Ou até uma pessoa, se for o caso, né? Mas assim, o que é uma startup? É pessoas organizadas tentando achar uma forma e um modelo de negócio replicável e escalável. O que é replicável? Replicável é músicas, por exemplo, vamos pegar o ramo de música. Música, existe forma de vender música há muitos anos. Vinil, fita, né? Depois o MIDI, outros formatos. Eu também não, isso é coisa que eu ouvi pelo Wikipedia. Tá. Mas assim, existem vários formatos de mídias de vender música. Agora a questão é, se para mim fabricar um vinil, ou uma fita, ou um CD, eu coloquei ali a propriedade, o licenciamento. Para mim vender uma outra, eu tenho que fabricar uma nova mídia. Eu não posso vender esse CD duas vezes, essa unidade duas vezes. Se eu vendi, você comprou, é seu. Para outra pessoa comprar, eu tenho que fabricar uma outra. Então, ou seja, ele não é replicável. Eu não posso fornecer para várias pessoas diferentes, eu tenho que fabricar cada unidade. Agora vamos pegar o mesmo exemplo de música e vamos mudar. Eu boto a música no Spotify. Quantas vezes eu posso vender o mesmo download? Infinitas vezes. Então isso é ser replicável. É a capacidade de eu entregar várias vezes a mesma coisa sem ter que fazer ela de novo. Aí a questão, o que é ser escalável? Agora entra o X da questão. Como que eu posso fornecer esse produto ou serviço sem ter que aumentar na mesma proporção que eu vendo o esforço de entrega? Então, exemplo, eu vou fabricar pão. Eu posso montar um monte de padaria e posso sair de 500 pão por dia para 5.000 pães por dia. Posso. Só que o esforço para fabricar 500 e o esforço para fabricar 5.000 é 10 vezes maior. Eu vou ter que aumentar 10 fornos, um exemplo, aumentar a capacidade em 10, aumentar 10 funcionários, por aí vai. Agora a questão é, o Spotify, para ele vender 500 músicas, 500 downloads ou 5.000 downloads, ele precisa aumentar 10 vezes os funcionários? Ele precisa aumentar 10 vezes a estrutura? Não. Tanto é que é mínima a estrutura dele. Sim, então isso é ser escalável. A questão de, imagina uma escada, você vai escalando, ou uma parede, e você continua sozinho, a tua estrutura é aquela lá. Você vai escalando sozinho. Agora, se é uma estrutura que não é escalável, imagine que para cada degrau você está com uma corda amarrada e um monte de gente. Precisa continuar subindo um monte de gente, cada vez aumentando mais gente nessas cordas e mais gente amarrada atrás de você. Essa é a diferença. Então, a pergunta é, como que eu sei se a minha empresa é startup? Primeiro, é um grupo procurando um modelo que é replicável e escalável? Se está procurando, se está buscando, é uma startup. Tem ambiente de incerteza? Ambiente de incerteza eu não sei como é que é esse modelo. Eu não sei nem como é que eu cobro, eu não sei nem qual é a operação fiscal que eu coloco na nota fiscal, eu estou perdido. Entende a ideia? Eu estou buscando achar o caminho. Agora, se você não se enquadra disso, tu sabe como vender, tu sabe qual é o teu cliente exato, tu sabe como é que tira. Para vender 2, tem que ter o dobro do esforço de vender 1. Isso não é startup, isso é uma empresa normal. E existe alguma coisa que torna a startup melhor do que uma empresa normal? Não. Normal. Aí que tá o negócio, tem empresas normais que tem um faturamento muito maior que uma startup.
Tanto é que a gente vê várias startups que não têm faturamento. Exato. Tirando os unicórnios, né? Unicórnio, aquelas empresas que faturaram milhões, né? Tira esses caras, deixa o restante. Vai sobrar lá as startups que faturam milhões, vai sobrar as startups que faturam milhares, vai sobrar as startups que não faturam nada, que é só uma ideia de um bando de maluco. E do lado, vamos comparar com as empresas. Tem um bando de empresa tradicional, commodity, que trabalha lá com soja, com construção civil, que fatura milhões a mais que a startup. Qual que é melhor ou pior? Não tem. E também tem empresas que faturam nada também, igual uma startup. E estão tentando, e vão chegar a lugar nenhum. Exatamente, só não tem o nome startup. Isso. A grande questão disso aí não é qual é melhor ou qual que é pior. É a mesma coisa que a gente perguntar assim, qual ser humano é melhor que qual ser humano? Não existe. Todos somos seres humanos. Agora a discussão é a seguinte, você se intitular uma coisa que não é que daí fica um negócio meio estranho. Você fala com essa propriedade para o pessoal saber, ele está falando um baboseiro que leu um livro e não sabe o que está falando. Da onde que você sabe tudo isso, né? Vamos mostrar para o pessoal da onde que você sabe tudo isso e se a tua empresa é uma startup, uma scale-up, o que é? Primeiramente, eu acho interessante pontuar assim, eu não me considero uma autoridade em absolutamente nada. Eu acho que o grande valor que eu tenho hoje é a capacidade de sentar e avaliar as possibilidades, se eu tiver errado, conduzir o fluxo, meus esforços para o outro lado. Então, não me considero autoridade e posso eventualmente falar uma besteira, mas a nossa história de vida quando a gente fundou a empresa, a startup, a gente criou um projeto e a gente tentou vender esse projeto, vender a sociedade, vamos traduzir assim, né? Eu chamei médicos, chamei engenheiros, chamei empresários, família, amigos, enfim, para levantar dinheiro, que é o que o pessoal empreendedorista chama de love money, né? Que é o primeiro dinheiro mais próximo de você, das pessoas mais achegadas, assim. E a gente chegou a oferecer 50% da empresa por R$10 mil, que era o que eu precisava. A gente nunca vendeu um centavo na empresa. Toda a ideia, todo mundo apresentava, olhava, torcia o nariz e falava assim, essa ideia não tem sentido, esse produto não tem sentido. Parecia uma ideia muito doida. A gente implementou a ideia em 2014, a gente ganhou a maior premiação acadêmica na modalidade de empreendedorismo. O que acontece? Instituições de renome, como a Academia Brasileira de Ciências, Fundação Dom Cabral, que quem conhece empreendedorismo sabe que é referência, Endeavor, estavam lá e julgaram a gente e consideraram que o meu projeto era um projeto referência nacional na maior premiação acadêmica como referência em empreendedorismo. Beleza, ganhei o prêmio, foi fantástico, fui receber lá em São Paulo na mão do governador do estado de São Paulo. E de lá a gente ganhou uma bolsa, não só uma, mas várias coisas, mas uma bolsa e ganhamos mentoria na Endeavor. Mas uma coisa que me se destacou muito foi a ganhar uma bolsa para estudar na Babson College. Babson College fica em Boston, nos Estados Unidos, é a referência mundial em empreendedorismo, a maior escola de negócios do mundo. Lá eu aprendi que eu não sabia de absolutamente nada e que hoje eu estou sabendo um pouquinho. Sim. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele tem uma série de mitos, como esses alguns que a gente desmistificou aqui agora, né? E a gente voltou de lá com esse prêmio, daí começamos a trabalhar, efetivamente entregar a empresa, entregar os produtos que a gente se comprometeu. Hoje a empresa ela é sólida, nós atendemos clientes desde portes pequenos até portes gigantescos, líderes no setor, como por exemplo, líder no setor de operação de solo aeronáutica, de aeroportos, líder mundial, líder de lavanderia industrial da Europa, geração de energia aqui no Brasil, hospitais, referência a nível nacional. Então, ramos críticos nós estamos atuando com o nosso produto. Então, nós passamos por tudo quanto é tipo de dificuldade que o empreendedor natural passa, desde não saber como tira um CNPJ, desde não saber qual é o papel do contador, como tira o certificado digital. Como tira o certificado digital, para que serve o certificado digital. Esse processo, como criar um modelo, como criar um site, como criar um PowerPoint para vender ideia, como se comportar diante do cliente, como fazer um portfólio, todas essas coisas a gente passou. E a cada dia mais eu vejo que eu estou ainda arranhando a superfície de um oceano bem profundo ainda. E eu quero mergulhar muito mais fundo, compreender bem mais. Entendi. Mas daí, Alex, você viu tudo isso e não faz muito tempo que você teve essa experiência
na Endeavor, eu não sabia, eu não sei nem o nome, como que é o nome? Babson College? Babson College. Babson College, eu nem sabia nem o nome disso, nem sabia nem que existia. Os caras são... Pra, tipo assim, pra ver que é justamente isso que eu vim buscar na Alex também, por isso que a gente vai fazer mais alguns conteúdos juntos, que eu gostaria de passar, falei para o Alex, eu tenho um projeto aqui que eu estou muito tempo querendo fazer, que é Ótimos Empreendedores, mas eu ainda não me sinto confortável em falar muitas outras coisas do que a gente consegue fazer. Eu consigo mostrar meu dia a dia, mas essa coisa mais profunda eu ainda não tenho conhecimento para passar justamente para essas pessoas aqui. De que é uma startup, putz, eu ia ter que passar horas pesquisando para dar uma resposta para vocês e ainda nem seria a resposta certa. Então, a gente tem um cara aqui fantástico do meu lado aqui, que sabe essas coisas. Tem coisas que a gente vai falar aqui que às vezes a gente vai, depois do tempo, mudar de opinião, porque, que nem a gente estava conversando antes, as pessoas precisam evoluir. Tem evolução das espécies há mais de 3 bilhões de anos, o ser humano está evoluindo aí, e não adianta a gente falar, eu sou isso mesmo e acabou. Só isso mesmo, é você assim, não é assim, a gente sabe que senão a gente vai pegar e jogar Darwin, dar um chute em Darwin e acabou, esse velho não sabe mais de nada, e não é assim, a gente precisa sempre evoluindo, a gente vai estar sempre evoluindo aqui, e essa história que você me conta agora, tipo assim, que tantas coisas que vocês passaram, deixaram de passar, a empresa que não era, que as pessoas não acreditavam, 10 mil reais por 50%, eu te dou os 10 mil hoje por 50%, mas hoje não quero vender por 50%, né? Mas então, são essas coisas que a gente vê depois que agora vocês cresceram, tem trocentos clientes grandes, por sinal, e o que essas pessoas, quando você começou, hoje falam? Elas sabem disso? Elas não sabem? Você sabe? É uma boa pergunta. Eu acredito que existe deve ter algumas pessoas que realmente não sabem. Provavelmente tem um grupo de pessoas que apoia e fica feliz de ver o crescimento. E provavelmente deve ter algum grupo de pessoas que deve cortar isso aí, não sei se eu responder, deixa eu pensar. Não vou cortar. Cara, comigo aconteceu que teve um grupo de pessoas que falaram que nunca ia dar certo e quando começou a dar certo falou, isso vai continuar dando errado. Não, isso aí tem, tá? Tem, e tem pessoas que provavelmente não só não acreditaram lá atrás, como provavelmente ainda torcem para que dê errado. No sentido assim de que, só subir um pouquinho o tombo vai ser maior. Provavelmente tem pessoas. Mas assim, eu prefiro não dar um foco nisso, porque eu penso que isso não é uma atitude produtiva, vamos dizer assim, para a própria sociedade. Eu não quero fazer parte de propagar algo negativo nesse sentido, que eu acredito, não estou dizendo que você está fazendo isso. Tá? Entendi. Você quer falar o seguinte, você não quer chegar como empreendedor e falar o seguinte, eu cresci na vida, tenho meus milhões aqui e se ferrou, para não falar outra coisa, quem estava achando que eu não ia chegar, olha aqui, não sei o que, estourando champanhe, essas coisas que muita gente faz. Então você quer mostrar qual lado? O que eu acredito realmente é o seguinte, quando eu tive o projeto, a primeira vez, quando eu criei o projeto, eu procurei as autoridades locais. Então isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu fui até as autoridades locais e nem sequer o projeto em si uma delas quis pegar. Levei as folhas impressas e a pessoa não quis pegar. Dias depois, quando eu fui conhecer o governador do estado, tive a oportunidade de estar num evento junto com o presidente da república, coisas que a maioria das pessoas da minha cidade, muito provavelmente a maior autoridade da cidade, nunca sequer vai chegar em algo assim. E eu tive a oportunidade. O que eu quero dizer é que eu sei que assim como eu, existem muitos outros empreendedores, alguns iguais, outros muito melhores, que precisam de um mínimo de apoio e que não tem esse mínimo de apoio. Então eu penso que meu legado que eu quero deixar na questão do empreendedorismo é que tem pessoas fora, desculpa a expressão, que realmente precisam de um apoio pequeno e que estão largadas por aí. E que se tivesse o apoio poderia crescer, gerar emprego, gerar imposto, transformar a sociedade.
Então o legado que eu quero deixar é ajudar essas pessoas. Agora, como que você pode ajudar? De vários jeitos possíveis. Não necessariamente abrindo a carteira, pode ser um deles, mas não precisa ser só isso. Muitas vezes trocando uma ideia, incentivando, falando uma corre atrás dos seus sonhos. Mas existem várias possibilidades, mas o que eu realmente acredito é que tem que deixar, eu quero deixar como pessoa um exemplo positivo para essas pessoas, para as pessoas que estão lá num bairro humilde, de uma família extremamente humilde, para a pessoa que tem que pedalar de bicicleta todo dia, para a pessoa que tem que andar de mobilete, né? Não existe mobilete, mas hoje, né? Mas as outras bicicletas elétricas e tal. Enfim, a pessoa que não tem absolutamente nada e quer sair dali. Você não tinha? Não, começou. Não tinha nada. Você queria empreender, você queria mudar de vida, você queria... Sim. Então, tipo, isso que é legal, sabe? É isso que a gente... Que é a minha intenção, quando eu estava falando com você, que a gente estava falando, Alex, eu abri empresa, mas o meu maior foco é ajudar mais pessoas a quererem abrir mais empresas e abrir com consciência do que elas querem fazer. Porque eu queria abrir empresa para ganhar dinheiro no início. Não, eu quero ganhar dinheiro. Desde antes dos 10 anos eu sempre quis abrir empresa. Mas daí, depois que eu abri empresa, comecei a ganhar dinheiro, eu podia, quanto mais trabalhar, mais dinheiro eu ia ganhar mais. Depois não era mais o dinheiro que estava me motivando. Depois que eu fui entender que tudo aqueles caras falam, não é dinheiro que vai te motivar, não é dinheiro. Agora eu entendo que não é dinheiro que vai me motivar. Quer ver, eu vou pegar um ramo bem diferente e me perdoe quem discorda e também se não gostou, cada um tem sua opinião, mas assim, ó, vamos pegar, na música citar 3 exemplos. Você tem no sertanejo, por exemplo, Christian Ralph, inclusive deu uma discussão recentemente sobre esse assunto. Aí você pega, no rock você tem outras lendas do rock aí, como AC/DC, eu queria citar alguma que esteja em atuação hoje, mas pode ser o AC/DC, que eu acredito que eles ainda estejam, ou Rolling Stones, por exemplo. Claro que esses caras ganham dinheiro, mas se você pega e compara uma dupla como Christian Ralph, que foi uma lenda do sertanejo, com uma dupla atual. Christian Ralph não vai gravar um CD, não vai gravar música hoje simplesmente para vender. Porque eles entendem que o nome deles é uma marca e o nome deles é soberano. Eles não vão pegar o nome deles e colocar embaixo uma música burra de 2 frases que se repetem, uma música mal feita, mal organizada, que não é uma obra de arte. Eles não vão fazer isso. Agora pega uma pessoa que é artista de uma música só, aquele cara que explode no verão e no inverno você não sabe cadê o cara, assim como todo ano a gente vê. Esse cara, ele carimba o nome dele onde ele quiser, em qualquer coisa, porque o alvo dele é dinheiro. Então eu entendo que o verdadeiro empreendedorismo, ele ultrapassa essa discussão. Você não vai ver esses grandes artistas assinando qualquer coisa, ou se sujeitando a qualquer coisa, por dinheiro. Não é, eles têm um nome a zelar, eles têm uma marca a zelar, aquilo ali é a personalidade, não tem como mais separar eles daquilo. Eles trabalham pela questão do próprio trabalhar, da excelência no trabalho. Agora a pergunta é assim, ó, você consegue ver pessoas que trabalham com excelência triste? É possível. É possível. Mas é possível você ver pessoas que trabalham sem excelência serem felizes e desempenhar um bom trabalho? Você não vê com certeza. É impossível. Porque o cara que não trabalha com excelência, ele não é feliz e faz um serviço porco. Então eu comparei o Christian Ralph, queira ou não queira, goste ou não goste do trabalho dele, goste ou não goste do Rolling Stones, são caras que trabalham com excelência naquilo que fazem. Mas anualmente a gente vê um monte de outros artistas estourando aí com música, 1, 2, 3 músicas no máximo e caindo fora. Eles trabalham com excelência? Não. Eles fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, por dinheiro, entende? Então eu me refiro assim, empreender de verdade não é só ter um CNPJ. A pessoa muda se ela for levar, nem todo mundo leva, mas se ela for levar de verdade, ela vai mudar toda por dentro. Se ela quiser, ela vai tentar ser um ser humano melhor. Ela vai tentar discutir as grandes questões da humanidade, né? Você pega a Tesla, por exemplo. A Tesla está discutindo o telhado solar.
Será que é só uma estratégia de ganhar dinheiro? Claro, é também. É uma coisa natural da excelência. Mas, cara, eles vão transformar o mundo. Olha o carro elétrico deles, vão transformar o mundo. Daqui trocentos anos nós vamos saber quem foi esses malucos. Agora, pega esses caras que têm empresas que escravizam pessoas na China, por exemplo, para produzir lá objetos a valores pequenos, pessoas na África ou qualquer outro lugar com mão de obra subvalorizada. Você acha que esses caras vão ser lembrados daqui a alguns anos? Vocês entendem? Às vezes pelo mal, né? Mas assim, é uma corporação que hoje existe, daqui a um tempo vai passar a existir, vai ser substituído por outra. Então, o que eu acredito, de fato, pode parecer um pouco de romantismo da minha parte, mas eu já estou há bastante tempo empreendendo, e tem pessoas que querem empreender somente por capital, e é problema deles, não é problema meu, mas eu não quero empreender só por isso. Entende? Como, por exemplo, último comentário, na virada do ano, um cliente mandou um Feliz Natal para mim, dizendo: Alex, queria desejar um Feliz Natal para ti, para sua filha, e queria dizer que, cara, crescemos tantos funcionários, não lembro o número, ele falou: crescemos tantos funcionários, que temos mais 6 funcionários, por exemplo, 7. Era uma empresa pequena e ficou de médio tamanho. Sim. Agora. Então, cara, eu não poderia crescer sem a tua ferramenta, eu queria te agradecer, cara. Você entende que isso ultrapassa o valor do dinheiro? Entende? Ultrapassa o valor do dinheiro. É uma coisa que o cara vai chegar e não tem dinheiro que pague você saber que o cara criou conseguiu fazer a empresa dele crescer graças a um negócio que você conseguiu desenvolver, né? É como se fosse um professor que o aluno volta depois de muitos anos e fala assim: cara, eu um puta profissional por causa de você. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem, é exatamente isso que, tipo assim, eu vejo tantas coisas acontecendo que nem um ano ali que a empresa começou a minha empresa começou a crescer. Tipo, de um ano eu vejo tantas mudanças que aconteceu comigo, mas nunca, tipo assim, deixando, não, porque se eu fizer isso aqui eu vou perder dinheiro aqui, mas isso, não, perdi dinheiro, não, tudo bem, perdi, acontece. Mesma coisa, que nem a gente estava conversando, fiz algumas doações no ano, tipo assim, que nem muitos assim, grandes empresários aqui não fizeram. Sim, mas tipo assim, chegaram pra mim e falaram: nossa, mas por que você gastou todo esse dinheiro nisso daqui? Não precisava. Eu falei: mas eu quis fazer, porque foi uma forma de eu retribuir, e muita gente ficou sabendo que eu ia fazer isso. No final, a própria lugar que eu estava fazendo doação chamou o site e falou: não, a gente quer, mas não precisa, não é necessário. Não, é uma ação, uma boa ação. Até pedir para os meus amigos: cara, será que realmente precisa? Eles falaram assim: não, é uma boa ação que você está fazendo. Tantas empresas que fazem mal, ou pessoas que fazem mal, que a gente está aí, está vendo, e quando fazem bem as pessoas fazem recusas, não falam: vamos mostrar isso daqui, vamos para mais pessoas verem. Então às vezes a gente acaba fazendo bem e acaba deixando só para a gente. Eu concordo com o que você está falando, e eu penso que existe agora uma filosofia de vida minha, tá? Não estou falando nada de mercado, de estudo no empreendedorismo, é uma filosofia particular minha. Eu acredito que o mundo ele é feito de basicamente 2 categorias de pessoas: as pessoas que realmente tentam trabalhar internamente para conseguir atingir um grau de luminosidade, vamos dizer assim, melhorando as suas atitudes internas, melhorando as suas qualidades humanas, e aquelas que se negam, não querem fazer isso. Se a gente for parar para pensar hoje, dentro do nosso círculo de amigos e dentro de nós mesmos, é um número muito pequeno da sociedade que a pessoa está preocupada e que a pessoa está realmente dedicada em ser um ser humano melhor. Hoje as frases que mais são motivadas pela forma como existe a cultura popular, pela forma como estão organizadas as mídias sociais, pela forma como a grande mídia trabalha é: eu sou assim e foda-se, e eu sou desse jeito mesmo e já era. Essa é a forma. Não existe um pensamento de melhorar, de tentar te entender e de você tentar me entender. Eu sou assim e pronto, acabou. Muitas coisas são justificadas desse jeito. Não existe um processo de melhoria.
E a pessoa não entende que quando ela não está preocupada em melhorar ela mesma, ela causa problemas para o próximo, causa prejuízo ao próximo, mas causa prejuízo a si mesma. A pessoa se transforma em uma pessoa altamente escrota, e pessoas boas, que são as pessoas que são luminosas de verdade, que têm um potencial, que são especiais, não vão querer se aproximar. Ela vai perder oportunidades incríveis da vida pela vida dela, pela forma como ela é. E eu percebo que existe uma quantidade muito pequena de pessoas comprometidas. Fala assim, não, eu realmente preciso trabalhar o amor, eu tenho que ser mais amorosa, tenho que ser mais compreensiva, eu tenho que saber calar a boca, eu tenho que deixar de falar tudo que eu penso, eu tenho que parar de ofender as pessoas. Isso não é um exercício mais da sociedade. Ficou normal falar, eu sou assim, isso não vou melhorar. Entendi. Então você acredita que as pessoas precisam não só focar, porque hoje é assim, as pessoas querem trabalhar para ganhar dinheiro, para ir final de semana na balada, para estar na balada, tomar meu energético com cerveja, às vezes nem compra uísque, se compra uísque é o mais barato porque depois não pode. Daí domingo já fica entediável porque já vai ser segunda-feira, e daí faz umas loucuras na balada e depois volta segunda-feira mesmo, trabalho, essas coisas, para ganhar dinheiro, para ter essa mesma vida, mas não... Ou tipo assim, ganha muito dinheiro, mas ganha dinheiro e acabou. Vamos seguir nas duas linhas. Uhum. A alternativa A, que é não ter, sim, e a alternativa B, que é ter. A alternativa A, que é não ter, as pessoas gastam o que não tem, fingindo ser o que não é, para agradar pessoas que nem gostam delas. Pensa que vida medíocre, entende? Isso não é uma vida de uma ou duas pessoas, é a vida de milhões ou bilhões de pessoas no mundo. Então tipo assim, a pessoa não tem, ela gasta dinheiro que ela não tem para agradar pessoas, fingindo ser o que ela não é, para agradar pessoas que estão nem aí para ela. Exatamente, isso é normal. Como por exemplo, você pegou um exemplo de balada, eu já vi, e você já deve ter visto, a pessoa que vai, compra uma cerveja e joga dentro de um copo de uísque para fingir que está tomando uísque. A pessoa que vai comprar um guaraná para fingir que está tomando alguma coisa. Gente, se eu quero tomar água ou se eu quero tomar uísque, se eu quero tomar do ruim ou do bom, isso é um problema particular meu. Não existe bom ou mal, e qualquer pessoa... mas existe uma camada de pessoas que dão valor a isso. Existe, realmente, são pessoas medíocres. Ter pessoas medíocres próximas, ter pessoas medíocres afastado não é um malefício, pelo contrário, é um benefício. Então, quando você deixa de fingir, você afasta essas pessoas. Você está fazendo bem para si mesmo, não o mal. Então, eu penso que tem uma camada grande da sociedade focada nisso aí. E enorme. Balada é o lugar perfeito para isso aí. E existe uma outra camada de pessoas que realmente atingiu, que não está fingindo ter, os caras têm mesmo. Só que aí vamos pegar um exemplo. Seja honesto, da grande maioria das pessoas que você viu dentro de um Mercedes, eu não estou querendo fazer nenhuma alusão a nenhuma marca, tá? Só quero fazer uma comparação. Dentro de um Mercedes-Benz, dentro de uma BMW, quando você vê elas no trânsito, levando a vida cotidiana que elas levam, indo para o trabalho, para o cargo de responsabilidade e tal, tendo aqueles minutos, trânsito corrido, vida corrida, acelerada, pouco tempo para fazer tudo, muita pressão, você consegue no trânsito identificar que aquele bem que ela suou tanto, que foi uma meta da vida dela, realmente proporciona, felicidade para ele? Não. Por quê? Não proporciona. Porque ele criou um objetivo, ele criou uma meta, ele trabalhou por aquela meta, e quando ele chegou naquela meta, a meta é vazia. Aí volta lá naquela questão lá atrás, monge conversando, de que a felicidade não está na linha da chegada, não é 100 metros rasos a vida, é uma jornada. Como o cara ficou planejando ser em 100 metros rasos, ele chegou nos 100 metros rasos, passou a faixa, está dentro do BMW, está dentro da Mercedes e viu que nada há depois daquilo. Nada há, é um lugar vazio. Imagina você chegar numa faixa, ultrapassar a faixa e depois ter que ficar ali horas, dias, meses, anos, depois de uma faixa. Enquanto que tem o outro lado, que é o cara que entende que a vida é uma jornada. Não é uma corrida rápida para você chegar e ganhar, é uma jornada. E a jornada você aproveita cada minuto, você tem que saber aproveitar. É igual uma viagem, eu saio daqui da minha casa,
A viagem não é chegar na praia e curtir a praia e só ali a viagem. A viagem é da ida, a estadia e o retorno. Só que as pessoas hoje têm uma mentalidade tão pequena que elas transformam a ida num inferno e um retorno num inferno. E só acham que a viagem é aquele pequeno momento que tu tá num resort, num hotel curtindo a vida. Não é. O que eu mais tenho, tipo assim, tinha medo. Beleza. Desculpa se eu tô divagando. Não, mas eu entendi, tipo assim, porque isso me ajuda na parte de entender mais. Porque quando. Beleza, vou fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem para desestressar. Cara, eu já penso o seguinte: eu tô saindo do inferninho, que é aqui o problema que eu tô passando. Eu vou sair daqui. Eu vou viajar, vou gastar dinheiro. Uma viagem hoje, R$3.000, vai ter que viajar. Mínimo, vou lá pro Nordeste. Não, tô no Nordeste, tô tirando foto pra todo mundo, galera. Tô no Nordeste, feliz, comendo camarão, comendo comida boa, postando nos stories para que os meus 1.500, 2.000, 3.000 seguidores verem, que essa é a média da. O pessoal vê esses 500 para essas pessoas verem, que vai ter uma taxa de abertura ali de 100 pessoas vão ver e falar: legal, tá lá, bacana, mas não é ninguém. Sim. E daí continuando, só desculpa de cortar, mas aí beleza, daí começa a primeiro dia, top, nossa, eu mereço, não sei o que, começa a bater depressão no quinto, no sexto dia você já fala: puta que vai ter que voltar, vou ter que voltar, sétimo dia de pegar o avião, ou de pegar a condução para voltar, ou o carro, se você foi, já volta triste, murmurando e já pensando quanto cartão de crédito que você vai ter que pagar, porque você não tinha dinheiro para estar lá. E daí você fica assim, ou se você tem dinheiro, às vezes foi sozinho, não estava com a pessoa que você queria, porque você tem medo, tipo assim, as pessoas estarem com você por causa do dinheiro e não do que você é. Eu conheci umas pessoas que têm dinheiro, mas só que estavam em depressão, tipo assim, por causa que não sabiam se realmente as pessoas estavam com ela por causa do dinheiro ou por causa da outra coisa, porque se tornaram vazias. História, por exemplo, o cara estava com a menina, foi no restaurante, isso uma amiga minha contou, foi no restaurante, o cara tem dinheiro, abonado, viu que o relógio dela era da Michael Kors, só que falsificado. O cara deu risada na frente da cara dela e mandou no grupo dos amigos. Tipo assim, o cara tem dinheiro, só que ele não transcendeu essa luminosidade que se fala. Quer ver um exemplo? É uma brincadeira que eu gosto de falar, assim, as religiões dizem que a pessoa boa, vamos simplificar assim, vai para o céu, e que a pessoa má vai para o inferno. Eu digo que a pessoa boa, onde quer que ela for, ela transforma num céu ou num paraíso, e que a pessoa má, onde quer que ela for, ela transforma num inferno. Quer dizer o quê? A pessoa que ela é vazia, que tem esses problemas psicológicos, enfim, emocionais, ela, onde você quer que você mande ela dá um jeito de transformar num lugar complicado. Ela pode estar num paraíso de férias, ela vai estar reclamando, ela vai estar dando um jeito de brigar com a pessoa do caixa, com a pessoa do hotel, com a pessoa do restaurante. Ela transforma num inferno onde que ela quer que ela for. Não importa, você pode colocar num paraíso em Cancún, ela vai infernizar a vida de alguém. Então eu acredito muito nisso. E infelizmente as pessoas não estão hoje muito focadas em tentar melhorar. Só que daí a questão é, um dia todos nós vamos pagar caro. Não estou dizendo para Deus, qualquer um. Quando todos nós formos morrer, vamos dizer assim, naquele instante de vida que a vida nossa vai passar, aquele instante de segundo que a vida nossa vai passar como um filme, naquele instante eu acredito que o maior dos juízes vai se sentar, que é você próprio. Você sabe exatamente se você foi certo ou errado, independente de crença de Deus. E a discussão é, como que você se julga realmente? Como que você, naquele instante, vai olhar e vai dizer, cara, você teve uma vida muito boa, você fez coisas muito boas, você ajudou muita gente. Ou você pode chegar à discussão e falar assim, cara, tu foi um tremendo bosta. E isso vai acontecer para alguns de nós. Pode acontecer comigo, com você, mas se a gente for trabalhando hoje, se esforçando, tendo uma mentalidade mais aberta, compreender as pessoas, não focar só em dinheiro, trabalhar, extrair e trabalhar com excelência, extrair felicidade do trabalho, também não ser escravo do trabalho, tentar controlar isso aí, você vai chegar lá e falar, cara, eu fui um ser humano da hora. Sei que parece loucura, mas eu entendi. É muita coisa que eu ainda vou ter que aprender nesse caminho, porque pagar um TV. Justamente
Quando eu cheguei, eu falei, tá, e eu não tinha mais gosto de sair. Beleza, eu vou sair, mas daqui a mesmo momento, se já sei as pessoas que vão estar lá, já sei o que vão estar fazendo. E agora que, tipo assim, não comecei a me desenvolver só no trabalho, mas sim ver esse outro lado do porquê que eu vou levantar de manhã cedo, não é simplesmente para ganhar dinheiro, mas sim por ter algo mais para entregar para a sociedade, tem algo mais para entregar para esse pessoal que está vendo a gente, escutando a gente. Isso que eu quero deixar. Quero ajudar pessoas que estavam aqui, nem eu, loucos, que nem você, tipo assim, cara, eu quero abrir um negócio, o que eu vou fazer, meu Deus, e não tinha ajuda, não tinha ninguém. Cara, eu estou pensando em várias coisas aqui, como é que eu, não só com conteúdo, mas sim com várias coisas que a gente pode ajudar esses empreendedores, que tem muitas coisas que eu senti quando eu estava começando, que você sentiu quando você estava começando, para ajudar esse pessoal que está assistindo a gente aqui. Mas esse conteúdo já ajuda eles a pensarem além de alguém que já chegou lá, alguém que está começando a chegar lá ainda. Sim, exato. Mas para ver com pensamentos diferentes, mas para pensar para essas pessoas, para pensar, putz, será que mesmo eu vou chegar lá e como é que vai estar? Eu acredito fielmente que não só na questão de empreender, mas a questão do desenvolvimento humano como um todo, ele é uma coisa que é uma porta que só se abre por dentro. Eu não tenho como forçar você me forçar ou forçar outra pessoa a querer se desenvolver. Se a pessoa se nega, ela não vai fazer. É diferente, por exemplo, de eu obrigar ela a ter um trabalho escravo. Posso amarrar ela, chicotear, ela vai produzir. Vai quebrar pedra, qualquer coisa. Mas um trabalho interno, na mente, no coração, não tem o que fazer, só ela que define. Mas está na mão dela, está ao alcance do poder dela, transformar a realidade de vida dela. Só que ela tem que querer. E querer não basta em vez de assistir um curso de motivação dizendo eu posso. É muito mais do que isso, né? É uma questão de ter persistência, correr atrás. Mas o fato é que todo mundo tem capacidade. Não existe uma estrelinha na testa de alguns seres humanos dizendo que você é especial ou você não é. O ser especial é realmente querer assumir a responsabilidade. E existe, olha só, quando você fala, eu vou melhorar, eu vou transcender tudo isso, eu vou me iluminar, vamos dizer assim, ser uma pessoa luminosa, você assume uma responsabilidade. Vamos pegar um exemplo de lixo. Você assume a responsabilidade a partir de hoje. A gente vai dizer a sociedade inteira é assim, não é. Se fosse assim, não teria lixo na rua. A questão é, o lixo tem que ser separado, tem que ser jogado no lixo reciclável, não pode jogar lixo na rua e tal. E a gente sabe que todo mundo, grande maioria, não todo mundo, desculpa, a grande maioria joga o lixo, não separa, joga lixo na rua e faz tudo errado. Se não fosse assim, não existiria poluição. Quer ser humano diferente? Quer ser um ser humano diferente? Não jogue mais lixo na rua. Quando você encontrar o lixo, está ao alcance da sua mão, cata e joga na lixeira. Aí eu faço isso. Se a gente fizesse todo mundo, não estaria assim, então não é todo mundo que faz. Isso é uma responsabilidade. A gente vê hoje, principalmente pelas questões de direita e esquerda, né, muitas discussões políticas, as pessoas recitando grandes autores, né? Aí eu vou citar um exemplo de um pedaço de uma música do Emicida, que eu gosto muito, que chama Mãe. Ele fala assim, ele contando a própria história de vida, né? Ele fala assim, que ele recitava Malcolm X, mas não tinha coragem de lavar uma louça. É o que a gente vê hoje. As pessoas preocupadas em salvar o mundo, em salvar a borboleta vermelha de olhos brancos da Tanzânia, e não sabe respeitar o pai dentro de casa, entende? Ou salvar o golfinho rosado de orelha branca da Tasmânia agora e não sabe assumir um filho, não consegue cuidar dos seus próprios filhos, não consegue cuidar dos seus avós, não consegue tratar as pessoas com educação, não consegue jogar um lixo na rua, não consegue trabalhar feliz, porque é um fardo, não consegue ser sequer educado, não sabe sequer dar um bom dia para as outras pessoas. Ou quer dizer assim, as pessoas elas estão muito preocupadas em fazer construções notáveis, sabe? Elas esquecem que as construções notáveis são construídas tijolinho, tijolinho, tijolinho. Então não adianta eu querer impactar, entrar nessas discussões dentro do Facebook e tudo isso, e eu não arrumei minha cama em casa. Você está lá discutindo os guerreiros de teclados, que a gente chama normalmente, sentado
tomando um Nescau, sentado com cueca, tá nem aí, tá ali jogada, a mãe gritando, tipo assim, ou pessoas que tem ali, mas assim, tem pessoas que querem realmente dar a sua opinião, dão a sua opinião porque gostam de fazer isso, mas tem realmente aquelas pessoas que estão ali que não vai. Tipo assim, é complicado isso também, né? Eu entendo e concordo com você. Eu acredito assim, minha visão de mundo sobre isso quer empreender? Ótimo, perfeito. Começa mudando por si mesmo. Se for só para ser mais um empreendedor e empresário escroto, nem se lança, pelo amor de Deus, já tem muito aí. Isso a geração passada foi muito boa em fazer. Mas quer empreender de verdade, transformar o mundo? Muda internamente, tenta ser uma pessoa melhor, tenta se dedicar. Empresas diferentes, empresas que realmente têm um propósito para não simplesmente por estar ali por causa de dinheiro, né? Assim, para ajudar a sociedade. Mesma coisa, chegar no auto center ali, putz, meu carro está com problema, não sei. Mexe 10 mil. Na verdade era só uma tampinha que com 10 reais trocava, mas às vezes tem tudo esse problema, faz tudo esse auê, troca peça para ganhar dinheiro e não se importa com o cliente. Hoje, muitas empresas, a gente já vê que já estão mudando isso, mas essa nova geração, a minha geração, a geração mais nova, que está vindo aí justamente para ser essas empresas diferentes. Porque a gente vê lá atrás, vamos pegar lá nos Estados Unidos, essas empresas que começaram, primeiro as ferrovias, depois as companhias de óleo que dependiam das ferrovias, depois as companhias de óleo que tentaram derrubar as ferrovias. Tudo isso você vê que foi... Daí depois veio o Ford... Você fala do capitalismo selvagem, né? Tipo assim, era um capitalismo selvagem, mas só que depois esses capitalistas selvagens deram suporte para que fosse o carro desenvolvido de forma em escala. Existia o carro, só que era caro. O Ford chegou e popularizou o carro, só que ele só conseguiu popularizar o carro depois de as leis antitrust e de tantas coisas que os outros conseguiram construir, que nem colocar postos de gasolinas. Então, tipo assim, teve que ter aquela base, a gente teve que ter essa base para construir algo além. São gerações, que é o capitalismo selvagem, foram gerações que foram passando. Hoje a gente não está mais nessa do capitalismo selvagem, a gente está no outro tipo de capitalismo. Eu concordo, mas aí eu vou entrar numa discussão que é assim, concordo plenamente, você está falando, mas pensa assim, hoje você vai comprar um hambúrguer, não é mais um hambúrguer, é uma experiência de hambúrguer, porque é gourmet. Eu quero comprar um churros, não é mais um churros, é um churros gourmet, uma experiência de churros, cerveja, assim, barbearia, assim, tudo virou experiência. Hoje a geração ela é focada em experiência. Você fala, nunca se usou a palavra experiência ou empatia tanto quanto hoje. Tudo é empatia e experiência. Só que a questão é a seguinte, se isso realmente funciona, nós não seríamos a geração que consome mais antidepressivos do mundo. Nós não seríamos. Mas a geração atual é a que mais consome. Por quê? Então quer dizer que toda essa experiência e toda essa empatia não é tudo isso que se vende, né? Então o que eu quero dizer com isso? Foi muito focado e se diz que hoje o grande mal do mundo é a depressão. Eu não acredito que o grande mal do mundo seja a depressão, eu acredito que o grande mal do mundo seja a falta de empatia. Então se fala tanto sobre empatia, experiências, afeto, a importância de usar mídias sociais porque elas aproximam, mas você troca um namorado com um clique, você acaba com uma amizade de 20 anos com um botão chamado desfazer amizade. Entende? Você transforma relações humanas numa coisa fria. Então eu estou querendo dizer assim, que todas as revoluções elas são importantes de fato, mas o mundo ele não está como a gente acredita que está, ele não está tão aconchegante e feliz. As pessoas, existe um grande número de pessoas tristes por causa dessa metodologia que a gente criou, mas existem movimentos que estão realmente esforçando-se a entender as individualidades de cada um, não trabalhar só focado em dinheiro, permitir que as pessoas não sejam escravas do trabalho, fornecer a elas mais estabilidade,
fornecer a elas melhores condições de vida, qualidade de vida e por aí vai. Isso que eu quero dizer que o empreendedor pode focar, deve focar em transformar o mundo num lugar melhor. Não tem aquela, não é lá em cima, não é aqui embaixo, é um pouquinho no centro, porque você vai muito lá para a parte de empatia. Não faz nada, se for muito para lá. Também ficou muito banalizado essa parte de experienciar, tudo tem que ser uma experiência. Você vai comer um bolo, não, porque esse bolo é uma experiência, porque essa manteiga veio lá. Cara, eu só quero comer um bolo bom. Tá bom. Eu não quero saber não, você vai cortar. Eu já não vou nessas barbearias que tem choco, tem essas coisas. Cara, eu não quero saber de experiência para cortar meu cabelo, porque não sei o que. Cara, eu quero que corte meu cabelo, que deixe ele bonito, me deixe mais bonito que a pessoa, e me corte rápido. É isso que eu preciso. Sim. Eu não quero saber de ficar. Primeiro que eu nem bebo. E não. Daí tipo assim, não sei o que. Cara, e eu que não bebo, sabe? Que é uma empatia de verdade? Agora eu estou sendo dono comercial, tá? Dono comercial. Que é uma empatia de verdade? Seja acessível para o seu cliente, se for dono comercial, seja acessível para o seu cliente. Não precisa promover um certo grau de experiência. Claro, tem um público para isso aí, tudo, né? Mas eu penso assim, a gente não está. Isso aí é um discurso vazio. A mesma coisa. Novo pouco. Mesma coisa, ficar mandando feliz aniversário no dia do aniversário. Por um bot, né? Por um bot. Tipo assim, poxa, você quer dar um feliz aniversário? Cara, tem um ex-patrão do meu pai, o Werner Vander. Já foi deputado, essas coisas. O cara tá com 81 anos. Todo dia do aniversário do meu pai, o velho liga pra ele. Tudo bem, Jones? Que é o Werner, não sei o que, eu quero te desejar feliz aniversário. Ele fala meio assim, quem é? E tipo assim, poxa, o cara liga, lembra todo ano do aniversário do meu pai, que foi, trabalhou com ele, tipo assim, por que não acontece essas coisas? Você ligar pra pessoa então, ou mandar por bot, tem que fazer algumas coisas diferentes do que... Mas é que tá, porque a empatia não é real, uma amizade online não é real, entende? Aí acontece, a pessoa acredita que aquilo ali, tenta fingir que aquilo ali é real, e fala, amigo, como eu te amo, amiga, como eu te amo, você é a pessoa mais importante. Olha essa foto aqui de 3 anos atrás, cara, isso não é real. Não é real porque se desfaz com um clique, não é real. Agora sim, existe um mecanismo comercial por trás de tudo isso que a gente pode explorar e tal. Isso aí sim, mas não é isso que a gente está discutindo até agora. Não é real. São tantas coisas que acontecem no meio. Depois que para e pensa assim, caraca, é por isso que isso acontece. É por isso que eles têm empatia comigo. Por que a empresa manda feliz aniversário para você naquela empresa que manda com bot? Porque quer? Porque gosta de você? Não, é porque quer ter dinheiro. Claro, exato. Quer que você lembre dela, compre de novo. Assim, são várias coisas que dá para gerar empatia de outras formas, se você quer gerar empatia de forma real. Verdadeira. Isso aí, patrão, foi um privilégio. Foi primeiro ótimos empreendedores. Alex, meus parabéns, você é um ótimo empreendedor. Que isso. E a gente tem muito mais podcasts para produzir. Você está entrevistando mais alguns empreendedores. Eu esqueci o nome do cara que entrevistou um monte de milionários, bilionários lá nos Estados Unidos, depois escreveu o livro, eu esqueci agora. Mas a intenção é, pelo menos, entrevistar um empreendedor ou um empresário, mas seriam empreendedores mesmo, mas entrevistar essas pessoas para ver quais que são as visões dela do mundo e ver como que ela chegou até lá. Quem que é essa pessoa? Quem foi o Alex França? Então, quem que é essa pessoa que eu estou aqui sentado do lado gravando esse podcast e que pode transmitir algum conhecimento para vocês? De alguma forma, essa pessoa tem conhecimento para transmitir para vocês. E o Alex teve esse grande conteúdo para transmitir para vocês. E esse é o primeiro podcast que a gente está gravando com o Alex. A gente vai gravar mais alguns vídeos. O que vocês tiverem de dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Que o que tiver mais de dúvidas, a gente vai estar vendo mais algumas dúvidas que a gente pode sanar. Que a gente veja, isso daqui seria legal, um conteúdo bom. A gente vai sentar junto e vamos conversar sobre isso, fazer várias coisas para ajudar esse jovem empreendedor, esse empreendedor que está aí começando e às vezes já pode estar lá em cima, mas
tá precisando de uma ajuda. Isso é fantástico. Obrigadão, Alex. Beleza, pô. Até mais, pessoal. Um abraço. Tem mais alguma coisa para dizer para eles? A última? Uma frase, um recado que você quer deixar para eles, para que eles possam? Uma frase que eu gosto é que fracassado é quem não tenta, né? Então, se você não quer ser fracassado, tente quantas vezes for necessário. Não importa se dê certo ou não dê certo. Ou você acerta ou você aprende, se você está tentando. Agora, fracassado é aquele que nem tenta. Eu acho que não existe dor pior no mundo do que você saber que você é um fracassado, porque nem tentou. Né? Isso deve ser triste. Legal. Fica aí a nossa mensagem do Alex. Até mais, pessoal. Um abraço. Tá? Obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro Ótimos Empreendedores. Nós nos vemos no próximo podcast. Até mais. Tchau. Tchau.